Quero convidar todos a abrirem a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, nos versos 1 a 13. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas sempre enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza, e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites, vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Pai, fala aos nossos corações agora, Senhor. Derrama o teu poder, Senhor, nas nossas vidas. Que ouçamos a tua voz. Falamos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele expressa a sua gratidão a Deus por poder consolá-los em meio a tribulações. Assim, ele passa a encorajar os coríntios. Ele começa a sua carta falando dos seus planos de ir até Corinto, fazer uma visita, mas explica que outras ações precisaram ser feitas, mas que por amor aos coríntios, ele lutava para que assim pudesse estar com eles. Havia no coração do apóstolo Paulo uma preocupação muito grande com aquela igreja. Paulo defende também a sua autoridade apostólica nesta carta. Ele se mostra contrário às críticas que sofre. Ele enfatiza que essas críticas não vêm de Deus, mas o seu chamado, sim, vem de Deus. E sua principal preocupação é a edificação da igreja para que esta possa crescer diante do Senhor. A partir do capítulo 3, ele vai discutir a superioridade do ministério do novo pacto, ou seja, o Novo Testamento, em relação ao antigo pacto. Ele destaca a liberdade e o poder que o Espírito Santo dá, em contraste com as limitações que a lei oferece. Ele fala sobre o ministério da reconciliação. Ele enfatiza a necessidade de viver uma vida santa e separada do pecado completamente. No capítulo 4, ele vai destacar a natureza do ministério cristão e as dificuldades enfrentadas pelos servos de Deus. Ele ressalta a fragilidade humana e a força divina que opera através de cada crente, de cada cristão em todos os lugares. Ele lembra que a glória eterna supera qualquer sofrimento que possamos passar aqui neste mundo. Então, ele vai encorajar os seus leitores a não perderem a esperança, a fixarem seus olhos nas coisas eternas e saírem das coisas terrenas, a confiarem plenamente nas promessas de Deus.
E aí, chegando no final do capítulo 5, na transição para chegar aqui, Paulo aborda a vida futura, a esperança de eternidade, a esperança de ressurreição. Ele expressa o desejo de estar com Cristo e enfatiza a certeza de vida eterna para aqueles que já estão em Cristo. E ele destaca também as responsabilidades dos crentes em viverem para o Senhor, no Senhor, e serem embaixadores de Cristo neste mundo. No trecho que acabamos de ler, Paulo vai exortar os coríntios a não negligenciarem a graça de Deus. Ele descreve a sua própria conduta ministerial. Aí ele vai falar sobre todo o seu sofrimento. Há uma lista aqui maravilhosa, não dá nem para ler de novo, porque é longa. Tomou quase 60%, 70% do texto que nós acabamos de ler. A conduta de Paulo como sofrendo, mas firme, como triste, porém alegre. Aí ele vai contrastando tudo isso. E no final ele vai pedir aos coríntios que abram os seus corações para entenderem o que ele quer dizer. Porque ele estava com o coração aberto, ele estava com o coração pronto, ele ainda os amava. E se havia algum problema de afeição, era da parte deles e não da parte do Paulo. Meus amados, aqui eu quero fazer uma aplicação extra nesse texto. Às vezes nós temos dificuldades de relacionamento. Às vezes temos pessoas que temos dificuldade de nos relacionar, mas temos que aprender que essa dificuldade não parta da gente. Que essa dificuldade de relacionamento seja sempre da outra pessoa. E que possamos orar, como Paulo está falando aos coríntios, que vocês abram o coração. Da minha parte, eu estou tranquilo. Mas que vocês abram o coração para que possam me entender. Então ele conclui expressando o seu amor pelos coríntios, o seu desejo de que eles também expressem de fato o mesmo afeto por ele e os seus companheiros de trabalho, encorajando-os a se reconciliarem cada vez mais com Deus e com a sua palavra. Paulo está dizendo em outras palavras, olha, a gente já sofre tanto, a gente já passa por tanta dificuldade em ser ministro do Evangelho, o que nós gostaríamos é que vocês pelo menos retribuíssem o mesmo amor que nós estamos mostrando para vocês. Essa é uma realidade que hoje podemos ver em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos grupos. E neste momento, diante dessas exposições de Paulo, quero direcionar o nosso foco para as palavras do apóstolo no texto em que nós acabamos de ler. E nesses versículos, ele vai nos lembrar dessa dádiva que é a graça. E da responsabilidade que temos em viver na presença de Deus. E aí vamos nos aprofundar um pouco nesse texto e mostrar alguns pontos que nos fazem refletir. O primeiro deles é que o valor da graça em meio a aflições. Talvez quando nós passemos por aflições e dificuldades, tenhamos dificuldade de enxergar, de entender tudo isso. Mas a graça, como Paulo fala lá no capítulo 5, quando ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso da glória, um peso da eternidade. Devemos reconhecer a dádiva preciosa da graça divina em nossas vidas e não recebê-la em vão. Ou seja, passarmos para frente, proclamarmos e não nos deixarmos abater pelas dificuldades deste mundo. Devemos valorizar e apreciar a salvação que Deus nos deu, que Deus nos ofereceu gratuitamente através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Maravilhosa graça, é o que nós acabamos de cantar. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Paulo está descrevendo, ele passa então a descrever a sua conduta ministerial como se fosse mostrando, olha, está vendo o que a graça faz comigo? E ele já tinha dito isso no capítulo anterior, quando disse que o amor de Cristo nos constrange, nos comove. Paulo então mostra que ele e os seus companheiros de trabalho, no caso talvez Priscila e Áquila, estavam se esforçando muito para compartilhar o Evangelho e servir a Deus de uma forma sincera. Aí ele vai mencionar essa série de coisas que eu falei, né? A série de dificuldades, de provações que enfrentaram. E como é como se fosse uma coisa antagônica, né? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer por ataque, quer por defesa, por honra e por desonra, por infâmia, quer por boa fama. Paulo está dizendo, olha, cristão é assim. Às vezes você pode ser, eu experimentei isso há pouco tempo com uma certa família.
que foi muito grato a mim, porque eu interferi numa situação grave de um jovem da família, mas que agora já está tendo dificuldades quando começa a conhecer melhor os meus posicionamentos espirituais. O cristão é assim. Ele às vezes passa como bom, passa como uma pessoa maravilhosa, mas quando prega o evangelho genuíno, ele pode ser mal visto. Então, a fama vira infâmia. A alegria vira tristeza. A verdade pode parecer como que enganadores. Paulo fala isso. Por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo conhecidos, bem conhecidos. Queridos, esse contraste na vida cristã sempre vai existir. Sempre. Pessoas vão nos procurar às vezes, querendo saber nossas opiniões sobre determinados pontos, que dizem respeito à bondade, à amizade, à amor, essas coisas assim. Mas não vão querer nos ouvir quando diz respeito ao pecado, à sua situação diante de Deus, a inferno, a céu. Isso tudo faz parte do ser cristão. E assim como Paulo enfrentou diversas provações em seu ministério por causa da sua posição, também enfrentamos desafios em nossa vida se nós mantivermos a nossa posição. Mas devemos confiar nessa graça, devemos confiar nessa graça maravilhosa, nessa graça de Deus para nos fortalecer e nos capacitar, como o mesmo Paulo vai ensinar para Tito, que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, capacitando-nos, ensinando-nos. É isso que a graça faz. Então, perseverar em meio às dificuldades, aos problemas, é uma obra da graça em nossas vidas. E por isso devemos ser gratos, sabendo o valor da graça. Será, meu amado e minha amada, que você entende o valor da graça na sua vida? Será que você consegue compreender o que Jesus fez naquela cruz? Nós estamos vivendo o ano aceitável, o momento aceitável que Isaías falou, que Paulo cita aqui. Porque Jesus já veio, a salvação já veio. Agora estamos debaixo dessa salvação maravilhosa, estamos debaixo dessa graça maravilhosa e precisamos refletir e precisamos mostrar isso a outras pessoas. E aí tem uma segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: consciência do que representamos, do que somos. Estávamos conversando ali fora, antes da escola bíblica, sobre esse assunto. Reconhecer as posições que temos que tomar. Sei que não é fácil. Estamos estudando no nossa classe de doutrina, os artigos 15 e 16 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. No primeiro, fala-se a respeito da liberdade religiosa, da importância de entendermos isso, da importância de pregarmos isso, de ensinarmos isso, de vivermos isso, de respeitarmos pessoas que pensam diferente de nós, embora não quer dizer que vamos concordar com elas. Esse é um ponto difícil na sociedade atual, porque eles confundem concordância com aceitação, com respeito, perdão. Aceitação com respeito, com coerência, com amor. São duas coisas, são coisas distintas. Podemos respeitar o que uma pessoa diz, sem necessariamente concordar com nada do que ela diz. Isso é absolutamente normal, e o nosso artigo 15 da Declaração Doutrinária diz isso. E no artigo 16, nós vimos sobre a ordem social, da importância de sermos sal da terra, da importância de sermos luz do mundo. É a consciência do que representamos. Somos embaixadores e devemos viver com os princípios do reino de Deus sendo refletido em nosso amor, em nossa compaixão pelos outros, em nossa justiça, em nossos relacionamentos, em nossa conduta diária. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a representar o reino dele aqui neste mundo, o reino de Deus neste mundo. Isso implica em nos separarmos de influências malignas, de idolatria, vivendo uma vida santa e exemplar. Mas essa separação não envolve no sentido de ficarmos isolados do mundo, não envolve de ficarmos longe dos nossos colegas de trabalho, longe daqueles que estudam conosco, não. Jesus orou dessa forma: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A nossa separação é essa consciência que devemos ter, que somos sal e luz. Nossa conduta de refletir o caráter de Cristo é fundamental para que outros possam ser atraídos ao Evangelho através do nosso testemunho. As pessoas têm que ver a diferença que Cristo faz em nós.
Não quer dizer concordar com o pecado, não quer dizer aceitar o pecado, mas quer dizer refletir o amor de Cristo, que estende a mão para o pecador, que quer que ele se arrependa. Como diz Atos, e Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, pede a todos os povos em todos os lugares que se arrependam. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa palavra. Então, consciência do que representamos. Você representa o reino de Deus. Você representa outro reino. O seu reino não é deste mundo. Você é o embaixador aqui neste mundo. Você é uma embaixatriz aqui neste mundo. Você é um forasteiro e uma forasteira neste mundo. Terceira coisa que eu aprendo, o valor de um relacionamento sadio entre nós, entre irmãos. O apóstolo fala sobre o relacionamento entre os coríntios e ele e a sua equipe. Ele afirma que ele tem grande amor por eles e que desejava que eles retribuíssem esse amor. Meu amado, a igreja de Cristo tem tido problemas seríssimos pela falta de amor no meio dela, pela falta de amor para com o nosso povo. Paulo pede que os coríntios se abram para ele, assim como ele se abriu para eles. O amor é algo que precisamos aprender a cultivar. O amor, volto a repetir, sem necessariamente concordar, sem necessariamente aceitar, mas simplesmente amar. Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou aqueles seus algozes, e por eles orou, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amar de forma tal que não reage, mesmo tendo poder universal em suas mãos. Amar de tal forma que ele poderia, como ele disse a Pilatos, orar e os anjos viriam defendê-lo, mas ainda assim não o faz, por amor àqueles que ali estavam. Meu amado e minha amada, como a igreja de Cristo precisa aprender a amar e se amar. Como tem faltado esse amor recíproco que Paulo está apelando aos coríntios aqui. Paulo, apesar de toda a acusação que ele sofria da parte deles, daquela igreja, ele continuava amando. Apesar de toda a infâmia, de toda a mentira, de toda a difamação que aquela igreja fazia contra o apóstolo Paulo, ele continuava amando. Por isso, meu amado e minha amada, eu quero desafiar você a amar aquela pessoa que não ama você. A amar aquela pessoa que talvez está falando mal de você, está difamando você, está mentindo sobre você. Ame. Continue amando, continue orando. Não desista. Continue tratando com integridade, com urbanidade, com carinho. Não é hipocrisia não, meu amado. Hipocrisia é quando você começa a viver de uma forma falsa com aquela pessoa. Viver de uma forma que você está vivendo de um jeito, mas está tentando fazer outra coisa. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Agora, você lutar para amar, e dizer, e estender a mão mesmo para o seu inimigo, e sorrir para ele, isso não é falsidade. Isso não é hipocrisia. É isso que Deus nos pede. Eu tenho algumas pessoas que infelizmente têm dificuldade comigo. Tem um número até bom, isso é normal. Pastor, não tem jeito. Virou pessoa um pouco pública, né? Então você vai ter os idólatras, toda pessoa pública tem aqueles, infelizmente tem o idólatra que o segue às vezes. Tem aqueles que são do seu lado mesmo, com consciência, que se você pecar vai saber te puxar a orelha. Tem aqueles que estão do seu lado, mas não têm consciência e acham que você não tem erro nenhum, mesmo quando o seu erro é claro demais. Tem aqueles que são seus inimigos, mas não sabem por que são inimigos, porque simplesmente, eu não gosto dele. Não vou com a cara dele, a cabeça dele enorme, então não vou. Não quero saber dele. Né? Tem aqueles que, não sei porquê, sabe? Como é que meu pai dizia? Os meus córneos não se bateram com os dele. Né? Os córneos, não sei nem... Né? Não bateu. Então, e tem aqueles que simplesmente têm ciúmes e vão te perseguir por ciúmes. Que vão falar mal de você por ciúmes. Eu fui alvo disso. E é muito interessante isso às vezes. E eu aprendi a orar por essas pessoas. E sempre que encontro com algum deles na rua, eu vou cumprimentá-los com toda afetuosidade, sem falsidade. Porque o que eu quero realmente é que eles sintam a mesma coisa que eu estou sentindo por eles, assim como Paulo. Eu quero que eles tenham esse sentimento por mim, tirem essas mentiras, esses ódios do seu coração. Tire esse desejo horrível do coração deles.
e que ame como Cristo nos amou. Meus amados, Paulo nos desafia a valorizar o nosso relacionamento entre irmãos, valorizar a ponto de buscarmos amar aquela pessoa que não nos ama, amar aquela pessoa que não nos trata bem, amar aquela pessoa, até o grupo inteiro, como o caso de Paulo aqui, a igreja inteira, não inteira, mas boa parte da igreja tinha problemas de relacionamento com Paulo, mas eu quero que vocês tenham afeto por mim, como eu tenho por vocês. Que essa seja a nossa realidade. E por fim aprendemos que devemos entender que temos uma missão intransferível. Veja bem, Paulo então ele fala desse problema do relacionamento, mas ele está mostrando claramente, isso tudo faz parte da dádiva que nós recebemos. Por isso o título do nosso sermão, uma dádiva, uma responsabilidade. A dádiva que recebemos é a graça, que produz tudo isso, mas ela agora gera em nós uma responsabilidade, e essa responsabilidade é intransferível. A nossa responsabilidade é de compartilhar essa graça, compartilhar este evangelho com aqueles que estão ao nosso redor. Devemos ser fiéis no proclamar o amor de Deus, a justiça de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem de perdição, buscando a oportunidade de influenciar positivamente a vida das pessoas e levá-las a reconciliarem-se com Deus. Esse é o nosso papel. Cada crente tem a responsabilidade de representar o reino de Deus, de compartilhar o evangelho, viver uma vida de santidade, ser luz e sal na sociedade, amar o próximo, servir aos outros, ser testemunhas vivas, orando e intercedendo por todos. O Sandro estava dando um curso aqui que acabou hoje sobre discipulado. Eu espero que cada um que tenha feito tenha gostado. Ele me mostrou esse material alguns meses atrás, eu achei fantástico. E quando ele pediu para ministrar esse curso, eu fiz questão de deixar. Porque é muito importante que cada um de nós entenda a sua responsabilidade diante de Deus. E a nossa responsabilidade de amar ao próximo começa com aquele que é próximo no sentido absoluto da palavra, no sentido físico. O nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, de faculdade, os nossos familiares. E não tem ninguém mais próximo do que esses a nós. E ali nós temos que mostrar essa missão intransferível que nós temos. Deus nos chamou. Ele nos chamou e nos comissionou para falarmos para outras pessoas, para mostrarmos a outras pessoas, para proclamarmos a mensagem de salvação. Então, meu amado e minha amada, você tem uma missão intransferível. Ela é sua. Lamentavelmente, a igreja nos últimos 300, 400 anos tem transferido essa responsabilidade apenas para os pastores, para os líderes, e esse tem sido um grande erro. Porque quando assim o fazemos, não conseguimos nos manter como sal e luz neste mundo. Não conseguimos refletir a nossa salidade, a nossa salubridade, o nosso tempero no mundo. Não conseguimos. Temos dificuldade. Porque só somos crentes na igreja. Porque só somos crentes para receber a mensagem do pastor. Quando na realidade eu deveria receber a mensagem do pastor, e ela sendo bíblica, e eu espero que isso aconteça, essa mensagem tem que ser replicada, passada para frente, multiplicada, mostrada ao mundo. Cada crente precisa entender isso. Essa missão é intransferível. Cada um de nós tem um papel único e específico a desempenhar nesse plano divino de salvação. Que possamos abraçar essa missão com alegria, com coragem, com um compromisso real, permitindo que o Espírito Santo nos capacite a cumprir essa missão como embaixadores de Cristo neste mundo. Assim, para caminharmos para a nossa conclusão, é importante reconhecer e valorizar a graça de Deus em meio às aflições. Devemos ser conscientes do nosso papel como embaixadores, como representantes do reino de Deus, com amor, compaixão e justiça. É fundamental que cultivemos relacionamentos saudáveis com os nossos irmãos, amando-os, orando por eles,
colocando no altar do Senhor a vida deles, abrindo-nos uns com os outros, experimentando a plena comunhão com Deus. Além disso, não podemos, em hipótese alguma, esquecer dessa missão intransferível que nos foi dada, de compartilhar este evangelho maravilhoso, de viver uma vida de santidade e de sermos instrumentos de transformação da sociedade. Que possamos mostrar nossa gratidão a Deus pela graça sobre nós derramada. Que essa gratidão seja demonstrada através de nosso testemunho diário, do nosso viver. Que possamos abraçar essa responsabilidade com alegria, coragem, compromisso e confiança no Espírito Santo agindo em nós. Que nossas vidas sejam de fato testemunho vivo do amor de Deus e que muitas pessoas sejam alcançadas e reconciliadas com Ele através de nossas palavras, através de nossas vidas, através de nossas ações. Que sejamos verdadeiros embaixadores e embaixatrizes de Cristo neste mundo, refletindo sua luz e levando esperança a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Pense nisso, que Deus complete estas palavras em cada coração. Que possamos aprender verdadeiramente a refletirmos, a mostrarmos a graça maravilhosa. Que essa dádiva que é a graça e essa responsabilidade de refleti-la seja uma realidade na vida de cada um de nós aqui. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.